queridos alunos, sejam todos bem-vindos. Eu sou a professora Michele Santos, professora de História. Acompanhem comigo o objeto de conhecimento desta aula. Aula 6, objeto de conhecimento, relações de apropriação e transformação da natureza pelas diferentes sociedades humanas ao longo do tempo. Compreensão de cultura como o conjunto de tudo aquilo que o homem constrói, modificando e causando impactos econômicos e socioambientais em âmbito local, regional, nacional e global. Proposição de práticas sustentáveis com consciência e ética socioambiental. E o nosso detalhamento, o conceito e as formas de trabalho no século XIX e nos dias atuais. Uma comparação. Vamos à nossa aula? Olá, queridos. O tema desta aula é trabalho. O que vem a ser trabalho? De acordo com Marx, ou segundo Marx, o trabalho é a apropriação do natural para satisfazer as necessidades humanas, condição universal do metabolismo entre homem e a natureza, condição natural eterna da vida humana. Então, nós vamos observar que esse conceito de trabalho, ele teve transformações ao longo da história. Esse termo, vem de uma palavra de origem romana, tripalium, que faz referência a um instrumento de tortura, Que instrumento era esse, professora? Eram 3 varas que elas se uniam, ficando uma na vertical e as outras 2 na diagonal, formando um X. E uma forma de torturar as pessoas era prender, justamente escravizados e prisioneiros nesse instrumento. Por causar uma tortura, por causar dor, ao longo do tempo, esse termo ele foi se modificando. E vamos perceber, que atualmente esse conceito, o significado da palavra trabalho tem uma outra denotação. Qual seria o novo significado de trabalho? Vamos verificar que é justamente a forma de nós modificarmos alguma coisa, alguma matéria-prima, O ato de você modificar algo. Isso, é o que nós chamamos de trabalho. E ele está presente em toda a sociedade humana, certo? Então, nós trouxemos para vocês a evolução do trabalho ao longo da história. Acompanhem comigo. Então, estamos aqui com uma imagem que faz referência aos caçadores nas sociedades primitivas. Então, desde a pré-história, nós temos a configuração do trabalho. E como é que ocasionava esse trabalho nas sociedades primitivas, como vocês podem observar aqui, Através da sobrevivência, o trabalho ele serve para a sobrevivência, E nesse momento que nós estamos acompanhando aqui, nós vamos observar a cooperação coletiva, ou seja, tudo é de todo mundo. As principais atividades executadas neste momento é a caça, a pesca e a coleta de frutos. Nesse momento, temos o trabalho associado à vida cotidiana, ou seja, faz parte do dia a dia o trabalho. E a propriedade, ela é comunitária. O que isso quer dizer, Tudo é de todos, Tudo pertence a todos. Nesse momento, dessas sociedades, primitivas, nós temos um grupo de pessoas que vão se reunir para poder ter um pouco de bem-estar para a sobrevivência na natureza. Então, vamos observar que, com o passar do tempo, essa conotação de trabalho ela vai se modificar. Como vocês podem acompanhar agora, o trabalho no Egito Antigo. Como é que ele é caracterizado? Nós temos a presença do Estado e religião que vai organizar o trabalho. A principal atividade é justamente a agricultura. No Egito Antigo, nós temos a presença de uma hierarquia. E, claro, que nessa hierarquia nós temos uma estratificação social, ou seja, grupos sociais e cada um vai realizar um tipo de trabalho, como vocês também podem acompanhar na Grécia Antiga,
que nós trouxemos aqui uma imagem para vocês, que faz referência justamente ao exército espartano, que é uma forma de trabalho, certo? Então, nós temos o trabalho manual, que é inferior, que é o trabalho dos escravizados, e o trabalho intelectual, que é o superior dos cidadãos livres. Então, na Grécia Antiga, nós vamos observar essa diferenciação. Então, o trabalho manual, o trabalho mais pesado, ele era considerado, né, desprezível. Logo, o cidadão grego, né, não poderia fazer esse tipo de trabalho. Logo, ele era dado aos escravizados. Mas quem eram escravizados na Grécia Antiga, professora? Eram prisioneiros de guerra, certo? Essas pessoas acabavam ficando na condição de escravizados. Então, na Grécia Antiga, vamos observar esse trabalho manual sendo menosprezado em relação ao trabalho intelectual, que é o trabalho superior. Então, esse trabalho intelectual, ele era exercido dentro da sociedade ateniense, em que nós temos a presença dos cidadãos livres que estavam ali com a ideia, né, com a finalidade, melhor dizendo, de pensar, de executar esse trabalho mais intelectual, mais racional. Já na Roma Antiga, vamos observar o trabalho escravista, certo? A sociedade romana, ela tem essa conotação de utilizar o trabalho escravizado, certo? Então, essas são algumas características do trabalho ao longo do tempo. Também temos o trabalho na Idade Média, compreendendo justamente o feudalismo. Nós falamos já, né, do exército espartano, que faz referência ao trabalho executado na Grécia Antiga. Agora trouxemos aqui uma imagem do trabalho feudal. Observem que nós temos camponeses trabalhando na terra, né, arando a terra. Então, dentro da Idade Média, vamos observar a relação de servidão entre senhores feudais e camponeses. E isso, nós vamos observar também a predominância do trabalho agrícola, visto que eles produziam para sua subsistência. E os servos trabalhavam nas terras dos senhores em troca de proteção, ficando preso a elas, né? E havia também a questão do trabalho artesanal, que era realizado em feiras e cidades. Ok? Vamos observar também que, com o passar do tempo, passamos da Idade Média, né, vamos para a Idade Moderna, e detalhe, o que nós podemos também compreender nesse período da Idade Média é que o trabalho, ele era também considerado como se fosse um castigo divino, certo? Então, por ter uma mentalidade voltada para a religiosidade, havia essa conotação de que o trabalho ele deveria ser exercido por pessoas menos favorecidas, desprovidas de meios, né, de qualquer tipo de riqueza. Então, ele deveria trabalhar para poder conseguir o seu próprio alimento, certo? Já na Idade Moderna, como vocês podem observar, nós temos aqui a imagem, né, do trabalho negro escravizado. Então, vai surgir, né, no contexto das grandes navegações, principalmente em que haverá a procura por uma mão de obra gratuita, e esses escravizados eles vão ser colocados, né, nessa situação para suprir as necessidades da Idade Moderna, que começa no mercantilismo, certo? Vamos verificar nesse momento da passagem do mercantilismo para o capitalismo a questão do surgimento do trabalho assalariado. Professor, o que é assalariado, né? É justamente aquela pessoa que vende a sua força de trabalho em busca de um salário, certo? Lembrando que a palavra salário vem também lá da Roma Antiga, né? E significava, né, o pagamento à base de sal. Lembrando, né, que lá na Roma Antiga o sal era um produto muito apreciado e também muito caro. Então, por conta disso, né, as pessoas trabalhavam durante um período de tempo e o seu pagamento era pago em sal. Por isso o nome salário, certo? Vamos observar também nesse momento a exploração da mão de obra indígena e africana. Por isso nós trouxemos a imagem aqui do trabalho
do negro escravizado, e a base econômica desse momento, né, do mercantilismo, vai ser a base econômica, o trabalho escravizado. Então, nós acompanhamos aqui uma evolução do trabalho ao longo das idades históricas, né? E vocês observaram que a cada momento nós vamos ter um significado diferenciado, de acordo com a sociedade, de acordo com a cultura, de acordo com as práticas trabalhistas que vão acontecer, certo? Então, por que nós trouxemos isso? Para vocês poderem observar que o termo trabalho, a conotação de trabalho, ela não é única, não é do jeito que nós conhecemos hoje, né? Houve um processo muito longo, né, gradual e lento para chegar ao significado de trabalho que nós temos hoje, ok? Então, como é que era o trabalho também antes e depois da Revolução Industrial? Bem, a Revolução Industrial, ela trouxe uma mudança significativa nas relações de trabalho. Antes, o trabalho ele era manual, ou seja, feito com as próprias mãos. E esse trabalho ele era feito nas oficinas artesanais e a produção era em pequena escala. Ou seja, não havia uma grande produção, né, de produtos, até porque era um trabalho artesanal, geralmente feito por uma única pessoa e depois essas pessoas com o mesmo ofício, ou seja, com o mesmo trabalho, foram colocadas, né, dentro de oficinas. Em cada um fazia uma parte do trabalho, que nós chamamos de divisão do trabalho. Depois da Revolução Industrial, vamos verificar o trabalho assalariado em fábricas, com o uso de máquinas e produção em larga escala. Então, qual é a diferença dos dois, né? Antes da Revolução Industrial, nós não temos a presença de máquinas no processo de produção. Após a Revolução Industrial, as máquinas serão inseridas nesse processo do trabalho, no processo de produção de mercadorias. Então, para ficar um pouco melhor essa visualização, nessa explicação, trouxemos uma animação sobre a jornada do trabalho. Acompanhem comigo. Por séculos, o trabalho era feito manualmente em pequenos escritórios onde mestres artesãos ensinavam seus aprendizes. A produção era lenta, personalizada e especializada para mercados locais. Com o crescimento das cidades e do comércio, surgiram as produções. Aqui, os trabalhadores fizeram parte do processo produtivo, mas ainda sem máquinas. O trabalho era coletivo, mas a produção já estava mais rápida e controlada por um patrão. No século XIX, com a Revolução Industrial, as fábricas substituíram as oficinas. As máquinas aumentaram a produção e os trabalhadores passaram a receber um salário fixo, trabalhando longas jornadas em condições difíceis. O trabalho assalariado se tornou regra, mas a exploração dos operários gerou revoltas e o surgimento de movimentos trabalhistas. Com o tempo, os trabalhadores se organizaram e conquistaram direitos, como a jornada de 8 horas, férias e salário mínimo. Hoje, o trabalho continua evoluindo, mas a luta por melhores condições permanece. Do trabalho manual à era digital, o mundo do trabalho mudou, mas os desafios continuam. Então, vocês observaram aí a jornada do trabalho ao longo da história, né? Vocês viram que havia o trabalho manual, o trabalho artesanal, e ele era feito em pequena escala, ou seja, em pequenas quantidades. Com o tempo, as pessoas que possuíam o mesmo tipo de trabalho, um trabalho especializado, vamos supor que fossem sapateiros, eles eram colocados em oficinas ou em corporações, e essas oficinas, né, havia a divisão do trabalho, em que cada sapateiro ia fazer uma parte do trabalho. Com o passar do tempo, essas manufaturas foram substituídas. Houve a Revolução Industrial, a presença de máquinas, né, movidas a vapor vai agilizar esse processo de produção. Então, o homem, como não tem, nesse momento aqui, os trabalhadores fabris não possuem os meios de produção, eles vão vender a sua força de trabalho justamente para poder
ter um salário para a sua sobrevivência. E vamos observar como é que eram essas condições de trabalho nas fábricas. Acompanhem comigo. Jornadas exaustivas de 12 a 16 horas diárias. Vamos verificar a presença de baixos salários que vão ser insuficientes para garantir a qualidade de vida desses trabalhadores. Quando se fala de jornadas exaustivas, temos que pensar numa jornada de trabalho de 6 a 7 dias por semana, ou seja, todos os dias eles trabalhavam de 12 a 16 horas. Além disso, eles ganhavam pouco e, geralmente, esses trabalhadores moravam em locais que não possuíam uma qualidade de vida. Eram geralmente colocados em cortiços, onde era caracterizado por habitações coletivas, havendo ali uma falta de higiene e de condições salubres para a sua sobrevivência, certo? Então, outra característica dessas condições de trabalho é justamente ambientes insalubres ao qual eles eram submetidos. Como assim, professora? Bem, as fábricas eram grandes galpões, até porque as máquinas elas eram grandes, não havia uma iluminação adequada, não havia um sistema de ventilação, não havia uma regularidade das horas trabalhadas, um descanso durante essa jornada de trabalho. Então, tudo isso ocasionava risco de acidentes e doenças nesses ambientes. Além também, vamos observar a exploração de mulheres e crianças, que recebiam salários mais baixos que dos homens. Bem, quando se fala do trabalho das mulheres, elas recebiam salários menores e elas também não ocasionavam grandes problemas em relação à obediência aos seus patrões. A mesma coisa também faz referência às crianças. E essas crianças, algumas vezes, a partir dos 5 anos, há registros de crianças com 5 anos trabalhando nessas fábricas. Durante o processo da Revolução Industrial, elas serviam para poder pegar peças pequenas que caíam dentro dessas máquinas. E por não haver uma fiscalização e nem uma segurança do trabalho, algumas crianças acabavam sendo mutiladas nesse processo. Vamos observar também que havia a disciplina com punições severas por atrasos ou erros. Então, todas essas características fazem referência às condições do trabalhador fabril. Agora, acompanhem comigo aqui o trabalho no campo e a transição para o trabalho assalariado. Vamos observar o crescimento das cidades, das fábricas, vão atrair os trabalhadores do campo. Por quê? No campo, vão acontecer algumas situações que vai fazer com que esses trabalhadores percam a sua fonte de alimento e produção de alimento. Então, esses trabalhadores vão acabar migrando para as cidades e o local que vai dar uma chance para eles terem um rendimento ou uma condição de vida um pouco melhor, ou um sustento, uma subsistência, melhor falando, são as fábricas. Então, vamos observar que esse êxodo rural vai fazer com que as cidades cresçam. Porém, essas cidades não terão uma boa infraestrutura e vai atrair esses trabalhadores que vão viver à margem dos centros urbanos. Então, no Brasil, vamos observar a predominância do trabalho escravizado até 1888. E quando se fala dessa questão do Brasil, vimos no contexto geral, o Brasil, durante todo o período colonial, nós vamos observar a presença do trabalho escravizado, seja na mão do indígena, seja na mão do negro africano, que vai vir para o território brasileiro na condição de escravizado. Então, neste momento, os grandes proprietários estão preocupados com os rendimentos. E, claro, que para eles é importante eles se manterem fiéis, justamente a um trabalho gratuito. E, para que isso acontecesse, usava ali o meio da violência para reprimir a vontade dessas pessoas que queriam ter condições de vida melhores, certo? Continuando o texto, Europa, camponeses são forçados a migrar para as cidades em busca de emprego nas fábricas.
Além disso, vamos observar, né, que esse processo ele vai ser gradual. Como não há trabalho nos campos, os camponeses vão ter que ir para outro local em busca de melhorias, né, em busca de ter um rendimento para a sua sobrevivência. E o local que vai abrigá-los nesse momento vai ser justamente as fábricas. Mesmo tendo um salário miserável, era o que eles poderiam ter naquele momento para a sua sobrevivência e de sua família. Então, não é por acaso que as mulheres e as crianças também vão entrar nesse mercado de trabalho. Por quê? Porque precisa trazer alimento para a casa, certo? Então, todos da família vão ter que entrar nesse sistema trabalhista, né? Certo? Então, a abolição da escravidão e suas consequências. O que tem a ver a escravidão, né, com esse processo do trabalho? Bem, a abolição da escravidão é o fim da escravidão. Então, no século XIX, vamos ver uma luta contra a escravidão em diversas partes do mundo. Inclusive, aqui no Brasil, foram criadas leis abolicionistas, como, por exemplo, a Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, que vai proibir o tráfico de escravizados. Mas isso não quer dizer que a escravidão acabou. Não, ela continuou pertinente e houve uma mobilidade de escravizados dentro do próprio Brasil. Houve também a criação da Lei do Ventre Livre, de 1871. Essa lei declarava livres os filhos de escravizados nascidos a partir dessa data. Porém, contudo, todavia, né, essas crianças ficavam sob tutela do senhor, né, o dono da mãe dessa criança, no caso, né, até os 8 anos. E muitas vezes até aos 21 anos. Ou seja, a criança ela era declarada livre, porém, ela ainda continuava dentro, né, de uma sociedade, dentro daquela fazenda em que a mãe dele estava sendo escravizada. Logo, ele também executava trabalhos na condição de escravizado, certo? A nossa terceira lei é a Lei dos Sexagenários, de 1885. Esta lei libertava escravizados com mais de 60 anos. Porém, a expectativa dos negros, né, nesse momento, era até os 45 anos, ou até menos, muitas das vezes. Por quê? Por conta das longas jornadas de trabalho que eram impostas a esses negros escravizados, certo? E, por fim, a Lei Áurea, em 1888, que vai abolir definitivamente a escravidão no Brasil. Porém, né, não dá para ficar feliz com essa lei. Por quê? Porque não houve uma política de inclusão para esses negros ex-escravizados. Eles continuaram à margem da sociedade, eles continuaram sendo discriminados e não tinham, né, outros tipos de trabalho para serem executados se não fossem aqueles que eles já faziam na condição de escravizado, certo? Após essas leis abolicionistas, vamos observar a adoção do sistema de parceria, que era justamente contratos de trabalho utilizados entre a aristocracia rural e imigrantes europeus. Professora, por que houve essa questão desse sistema de parceria nesse momento? Porque tinha a ideia de branquear a sociedade brasileira. Então, qual foi o pensamento do governo? Vamos trazer imigrantes europeus e, assim, a população brasileira vai ficar branca. Olha só o pensamento racista que tinha naquele momento, né? E por isso que houve a introdução de muitos imigrantes europeus no território brasileiro que foram trabalhar na região sul e sudeste do país, certo? Com o passar do tempo, né, com essas leis, com a implementação das fábricas, vamos observar também o surgimento do movimento operário e a luta por direitos. Vamos observar a organização de sindicatos que planejam melhores jornadas de trabalho, greves e manifestações contra a exploração trabalhista e influência de ideias socialistas e anarquistas que criticavam o capitalismo industrial. Qual era a ideia deles? Né? Transformar, modificar a vida do trabalhador, certo? E qual vai ser o impacto do socialismo e do anarquismo nos movimentos operários? Acompanhem comigo. Bem, vamos observar a criação dos primeiros sindicatos,
união de operários para exigir melhores condições de trabalho e aumento de contrato. Greves e protestos. Trabalhadores organizaram greves massivas contra a exploração industrial. Era uma forma de eles poderem, reivindicar melhores condições de trabalho e também melhores condições salariais, melhores condições no ambiente de trabalho e também ter alguns direitos, certo? Então, nesse momento, vamos observar também a formação da Primeira Internacional, que vai reunir socialistas e anarquistas para coordenar a luta dos trabalhadores no mundo. Qual era a ideia? Juntar todas as pessoas que pensavam, que tinham o mesmo pensamento sobre a questão do trabalho operário e fazer uma luta conjunta, para que houvesse melhorias no trabalho desses operários. E isso vai gerar conquistas trabalhistas através das leis trabalhistas. É importante nós lembrarmos também de um movimento que ocorreu lá na Inglaterra, chamado cartismo, que era um grupo de pessoas que reivindicavam uma carta de lavoro, uma carta de trabalho, em que eles poderiam questionar o seu trabalho, poderiam ter ali seus direitos garantidos, certo? Quais eram as principais reivindicações dos trabalhadores? Redução da jornada de trabalho para 8 horas diárias, visto que eles trabalhavam de 14 a 16 horas por dia, então eles queriam reduzir essa carga horária. Salários justos e melhores condições de trabalho, proibição do trabalho infantil e também o direito de organização sindical. Eram os principais pontos, de reivindicação desses trabalhadores. Para quê? Para que houvesse uma melhoria no seu trabalho. E as mulheres, como é que era caracterizado o trabalho feminino no século XIX? Acompanhem comigo. Bem, era a força de trabalho essencial nas fábricas têxteis, ou seja, de tecidos, e no serviço doméstico. Sofriam discriminação e havia o acúmulo de dupla jornada de trabalho. Quando se fala dessa questão de dupla jornada de trabalho, temos que ter em mente a questão do trabalho fora de casa, que era feito nas fábricas, e também no trabalho doméstico, que ainda ficava a cargo dessas mulheres, certo? Vamos observar os primeiros movimentos feministas que vão reivindicar melhores condições de trabalho, direito ao voto, que é o sufragismo, e uma igualdade salarial. Claro que isso vai denotar muito tempo para que houvesse esse avanço para as mulheres no mercado de trabalho. Então, nós trouxemos agora para vocês algumas imagens que fazem referência à nova forma de organização de trabalho, o trabalho no século XIX e 21. Observem que nós temos uma regulamentação do trabalho através das leis trabalhistas. Aqui no Brasil, essas leis trabalhistas foram implementadas em 1943, nessa década, 1943, 45, no governo de Getúlio Vargas, em que houve a implementação da CLT, que é a consolidação das leis de trabalho. Vamos observar que houve automoção e mecanização no processo produtivo. O que isso quer dizer? Houve a introdução de máquinas, de instrumentos que vai acelerar esse processo produtivo. E isso vai acarretar na redução de empregos manuais. Haverá, sim, novas formas de trabalho, novas profissões serão criadas, novas especialidades também serão criadas. Como vocês podem observar, nós trouxemos aqui para vocês duas imagens, Uma faz referência à profissão de gerontologia, que é uma profissão nova, e essa profissão ela faz referência ao estudo de vários aspectos que afetam a saúde do idoso. Não apenas a questão física, mas a emocional, a cultural, a questão também financeira. Todos esses pontos são administrados pelo gerontólogo, certo? E também uma pessoa trabalhando ali com designer de jogos, certo? O trabalho nos séculos 19 e 20
2021, melhor dizendo, nós vamos observar a expansão do setor de serviços e novas formas de trabalho, como aquele trabalho de curta duração, né, o trabalho temporário. E isso vai ocasionar também desafios como desemprego tecnológico e precarização do trabalho informal. Quando a gente fala dessa questão do trabalho informal, é justamente aquele trabalho que não tem uma regulamentação, né? Um trabalho legalizado, não tem um contrato de trabalho um pouco mais duradouro, né? São trabalhos rápidos, né? São trabalhos assim temporários, melhor dizendo. Então, vocês observaram durante a aula a evolução do trabalho, né? Como é que ele surgiu? Como é que esse trabalho ele vai ser organizado nas diferentes sociedades ao longo da história, até chegar à sociedade atual, até a caracterização do trabalho na modernidade, com a adoção de tecnologias cada vez mais eficientes, com o desenvolvimento da ciência, que vai ajudar no aprimoramento das fábricas, das máquinas, dos robôs, né? Estamos na era da industrialização 4.0, que vai justamente trazer, né, inovações tecnológicas para a atualidade. Então, esta foi a nossa aula e até a próxima.